Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindos ao nosso canal de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão de hoje: uma grande dúvida da humanidade. Será que realmente Deus existe? Se existe um Deus que criou todo o universo e todas as leis da física, da química, da biologia, etc., Deus segue as próprias leis de Deus? Ou Deus pode suplantar suas próprias leis? Como, por exemplo, viajar mais rápido do que a velocidade da luz e assim ser capaz de estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas como saber se Deus existe ou não? O pensamento de Deus ronda a mente do homem desde tempos imemoriais e aparece com teimosa insistência em todos os lugares e todos os tempos, até nas civilizações mais arcaicas e isoladas que se já teve conhecimento. Não há nenhum povo nem período da humanidade sem religião. É algo que tem acompanhado o homem desde sempre, como a sombra que segue o corpo. Quando se observa a complexidade e perfeição dos processos bioquímicos no interior de uma diminuta célula ou dos mais gigantescos fenômenos e movimentos e transformações das galáxias, quando se assoma ao mundo microfísico e se propõem leis que tentam explicar fenômenos que ocorrem em escalas de até 1/1000º de centímetro, ou quando se aprofunda na estrutura em grande escala do universo, em limites de mais de 1 bilhão de quilômetros. Contemplando este grandioso espetáculo, cada dia com mais profundidade, graças aos avanços da ciência, fica cada vez mais difícil sustentar que tudo obedece a uma evolução misteriosa, governada pelo azar, sem nenhuma inteligência por detrás. Ora, meus irmãos e irmãs, tudo o que vemos e não vemos está diante de nós. Onde existe um plano, deve haver alguém que o planeje, e atrás de uma obra de tal qualidade e de tais proporções, deve haver um Criador, cuja sabedoria transcenda toda medida e cuja potência seja infinita. Alguns dizem que tudo começou de uma massa informe de átomos. Bem, mas quem criou esses átomos? De onde procediam? Quem guiou a evolução desses átomos segundo leis que podemos descobrir e que evitaram um desenvolvimento caótico? Alguém teve que fazê-lo. Alguém que desde toda a eternidade tem gozado de uma existência independente. Agora, humildemente, vou ler um trecho da criação em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 6.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Amém. Como explicar que o planeta Terra está localizado no sistema solar, que juntamente com mais de 100 bilhões de estrelas formam a nossa galáxia, a Via Láctea? Que perfeição! Tudo colocado no seu devido lugar, conforme diz no Gênesis. Sim, irmãos e irmãs, para todas essas perguntas que fazemos, Deus realmente existe, e a prova maior está em tudo em que nós vemos e não vemos. E como disse Jesus a Tomé: você acreditou porque viu. Felizes os que acreditam sem ter visto. A cada vez que surgem essas dúvidas, eu tenho mais fé em Deus, porque eu sei que Ele está presente em tudo. Irmãos e irmãs, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe. Amém.